Bem-vindos a mais um Papo do Pendura, o podcast feito por uma advogada que mais faz perguntas de pessoa curiosa do que de fato como advogada. Mas lembrando que eu represento os seguidores do canal, você entendeu direito, então muitas dúvidas que eu apresento aqui são dos nossos seguimores. Não, eu não tenho um apelido ainda para os meus seguidores, então palpitem nos comentários. E hoje temos um convidado muito especial que todo mundo gostaria de ter pelo menos uma conversinha de 1 hora, porque quando visita tem tempo contado, que é o meu contador pessoal, João Paulo, da Contabilidade Leão. Seja bem-vindo, João. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, fique à vontade. Bem-vindo à nossa casa, ao nosso canal, ao nosso podcast. E se apresenta para o pessoal, João. Quem é o João? Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu sou contador, né? Trabalho com contabilidade já há mais de 20 anos, né? E tive a sorte de esbarrar e de ser seu contador aí no caminho, né? A sorte? Eu só trago bucha para você. Ai, olha ele puxando a sardinha. E hoje a gente está no escritório, né, de contabilidade que está em crescimento, bastante crescimento, né? Estamos numa expansão bem grande. Muito, porque quando eu comecei com eles, eles eram uma casinha lá em São Paulo, agora estão com mais de uma filial, tá grande. Sim. Tem mulher trabalhando lá, né? Porque quando eu fui só tinha homem no começo. Bastante, na verdade, né? Tomaram conta, na verdade. Ah, isso aí, mulherada. E... É pai. sou pai, né? Casado. É pai, tá aqui a Bia pai, linda. Né? Vamos ver se mais pra frente ela aparece. Quer aparecer no YouTube, Bia? Ela falou pra mim que ela quer ser youtuber. Vem aqui, amor. Vem aqui aparecer. Olha, vê se eu aguento essa criança. Fala, oi, eu sou a Beatriz. Fala pro pessoal. Eu sou a Beatriz. Quantos anos você tem, Beatriz? 5? E você quer ser o quê quando crescer? Youtuber. Ah, que lindo. Então já tá no YouTube, já começou. Lindo. Veio aqui assistir o papai, babar no papai, né? Papai arrasa? Arrasa? Sim. Arrasa. O que o papai gosta de fazer? Conta pro pessoal do YouTube. Ele gosta Entrega ele, Bia. de brincar comigo. Ah, meu Deus! Ai, João, você vai embora, você vai deixar ela aqui comigo. E ele brinca do quê? Ele brinca de casinha? De boneca? Ó, imagina o João brincando de boneca, que bonitinho. Ele brinca bastante, ele fala muito de você, sabia? É um pai muito presente, né? Só tem ela, João? Conta Só pra ela. todo mundo. Só tenho ela. Também com a profissão de contador, acho que não tem tempo nem cabeça pra ter mais filho. Se bem que ela é boazinha. Não, super boazinha. Acho que filho é uma coisa que muda a vida da gente, né? Depois dela, minha vida mudou completamente. Ai, né? gente, eu vou chorar aqui. Que momento de declaração. Você viu o que seu pai tá falando pra você? Ele é fofo, né? Também acho seu pai fofo. Só fofo. Fala pra mamãe que eu acho ele só fofo. Vai que ela pensa coisa. Ela deve estar... Qual que é o nome dela? Graciela. Graciela. O João tá sendo paparicado aqui no podcast, hein, Graciela? E a sua filhota também. Tô apaixonada pela Beatriz. Eu que vou te lançar no YouTube, tá bom? A gente monta um canal. Vamos lá, João. E na contabilidade? O que tem na contabilidade? Contador, eu sei que isso é óbvio, né? Fora muita isso. Coisa, né? Muito problema. Contabilidade é igual advogado, né? Ninguém vai lá para falar que tá tudo bem, né? Infelizmente. E o que é errado, né? O pessoal deveria ir de forma preventiva. Exatamente, né? Mas hoje a gente está com um trabalho muito interessante de, vamos dizer assim, impulsionar os pequenos empresários, né? Então a gente está abrindo oportunidade para muito o pessoal que abre MEI, né? Pequenas empresas, os pequenos empreendedores, que é o que hoje É o que toma o Brasil, né? É o que está tomando o Brasil. E o que é um pequeno empreendedor? É quem tem quantos funcionários? Desde o que não tem nenhum, muita gente desempregada. O MEI. Exatamente, o MEI que está precisando ali arranjar uma fonte de renda e não tem nem ideia o que é ser um empresário. Né? Então, esse aí, eu acho que é hoje o maior mercado que a gente tem, porque a gente está com muita gente desempregada. Né? Então, quando a gente faz uma campanha de abertura de empresa,
o retorno é imediato. É muita gente querendo abrir empresa. A campanha que muita eles gente. fazem é praticamente cobrar só as taxas, né, para Sim, abertura da sim, empresa. A parte dos honorários eles reduzem bastante. Exatamente. Porque, assim, vocês têm interesse em continuar ali fazendo a Isso, contabilidade isso. desse... Dá essa assessoria, né? Sim. Principalmente o MEI, que não tem cobrança nenhuma para a abertura de um MEI, né? Aí a lucratividade, na verdade, não tem nenhuma em abrir, mas a gente dá essa assessoria para o MEI e transforma ele num crescimento de um empresário, de um empreendedor. Ele vira um empreendedor com a gente e aí sim a gente consegue prestar uma assessoria e fideliza, né? Porque o MEI cliente, né? acho que acaba dando lucro para a contabilidade só depois que realmente ele vira uma Que Eireli, vira. uma sociedade Não, até limitada, como né? MEI mesmo, porque o próprio MEI, depois que ele abre, ele começa a trabalhar. Ele tem os mesmos Exatamente. compromissos contábeis? Não, os compromissos são bem Mais menores, fáceis. né? Mas a falta por exemplo, um MEI, ele não é um empresário, ele ainda não sabe como cuidar de uma empresa, não sabe o que é uma empresa. Todo mundo Ninguém sabe. Todo mundo sai da faculdade de nutrição, de direito. Eu bato esse Exatamente. martelo aqui, eu prego eu prego não, eu martelo mesmo o prego toda vez, porque infelizmente as faculdades elas ensinam a você fazer a parte técnica e a Sim, parte de sim, gestão. sim. É o contador. Mas tem muita coisa que vocês, assim, até na faculdade de vocês eu acredito que seja assim. Vocês focam mais nessa parte de números, não nessa parte tão conceitual. E a parte de consultoria. Foi muito difícil eu conseguir uma consultoria preventiva como eu consegui contigo. E é muito difícil um contador que sente e fale assim, não, eu vou te explicar quais são os tipos. A maioria fala assim, não, daqui, dá as notas, os recibos, a gente já vai fazer o balanço e acabou. Sim, e não é só isso o contador, né? O que mais que o contador faz? Principalmente para o MEI. Então, para o MEI, a gente praticamente instrui ele como ser um empresário. Né? Ele não sabe nem o que é emissão de nota fiscal, ele não sabe nem o que é ter um alvará, ele não sabe... E o MEI precisa disso? Precisa. Se for um MEI com estabelecimento fixo, ele precisa de um alvará. Ouviram, MEI? Não sou só eu que falo que vocês precisam isso, ó. O contador também. Exatamente, né? Um MEI que tem um estabelecimento precisa de todas as licenças que são necessárias para o estabelecimento. Não importa se é O um que é MEI, licença? Licença é o alvará de funcionamento, é vigilância sanitária, exatamente, né? bombeiro, né? Dependendo, né, de cada atividade vai ter as suas exigências, né? E essa liberdade econômica que o governo Bolsonaro colocou, facilitou para os MEIs ou só mudou para as empresas? Facilitou, eu vejo os dois lados, né? Tem muita gente que não quer ser CLT. Então, abre um MEI para prestar serviço para uma empresa. Então, Que é o ela fenômeno que o advogado chama de pejotização. Exatamente. Então, só que aí tem dois pesos, né? E tem muita empresa se utilizando disso para não ter os compromissos de CLT. Você entendeu? Que são as seguranças que traz uma CLT. Qual que é a diferença para a empresa de ter um funcionário CLT e um Os funcionário... encargos, com certeza. Quais? Só de INSS a gente está falando de 20% para uma empresa para pagar, né? Fora a questão da obrigatoriedade de estar pagando férias, 13º, que um prestador não tem essa obrigatoriedade. Né? O recolhimento do fundo de garantia, por exemplo, que está em 8% ou 11%, dependendo, já impacta muito para a empresa. Então, se somando isso... Normalmente, você chega a quase o dobro do valor de um salário é o que você tem que pagar de encargo. Então, o custo quase dobra. Né? Sai mais caro fazer certo, né? Exatamente. Aqui no Brasil, infelizmente, muitos dos meus clientes falam assim, Tabata, mas sai mais barato correr o risco de pagar uma multa aí se cai uma fiscalização do que fazer tudo certo. Porque isso eu ouço de todos os empresários. Empresa que paga 100% dos impostos, quebra. Gente, não estou falando para sonegar. Pelo amor de Deus, sonegação é crime da cadeia. Não estou falando disso. A gente está só comentando que o governo poderia facilitar um pouquinho mais, né? E esse é um dos carros-chefes que a gente tem, que é justamente essa gestão tributária, né? Que é mostrar que existem formas dentro da lei de se pagar menos imposto, né? Fazer uma análise, entender como funciona para, com o know-how, o conhecimento das leis, conseguir mudar isso. Né? Hoje a gente tem reduções que a gente consegue reduzir em até 50% percentual de imposto numa gestão tributária.
Com certeza. Ver o tipo societário, o enquadramento Exatamente. tributário, como que declara, O né? tamanho da empresa, entendeu? Tudo tem. Hoje, um exemplo, por exemplo, os médicos, né, em geral, né, médico, classe médica, eles têm um anexo como o advogado, que tem um anexo que é muito mais caro, né? Só que existe uma questão do Simples Nacional que chama o fator R para você poder ser um anexo mais barato. O fator R, o que, que é? É o cálculo da folha de pagamento referente àquele serviço que foi prestado. Então, quer dizer, o que o governo fez numa negociação, né, quando houve uma reclamação sobre o percentual, né, ele falou, então tá, me prova que você tem uma folha de pagamento. Então, quer dizer, que é uma empresa que tem porque incentiva funcionários, emprego, exatamente, tudo, que né? está recolhendo INSS, que aí você pode utilizar um anexo mais barato. Só para você entender de percentual, a gente cai de 14%, mais ou menos 14%, para 6%. Então, é muito menos que a metade, é menos que a metade. E para isso você faz uma gestão de uma análise de, poxa, então você colocando um funcionário dentro ou até o próprio salário do sócio, você consegue reduzir pela metade o imposto. E muita gente não sabe disso. E muitas pessoas acham que isso só funciona para a empresa também, né? E não Empresa é o grande, caso. exatamente. Essa questão de gestão tributária também é para pessoa física. Sim, Porque sim, tudo bem, tem uma diferença assim, porque a empresa, ela recolhe mensalmente aquele imposto de acordo com as notas que foram emitidas e tudo mais, principalmente na prestação de serviço, que nem você está falando, na venda de produtos e etc. Já a pessoa física, ela só sente no bolso dela a questão tributária na declaração do imposto de renda. Uma vez por ano. Na verdade, ela não sente porque vai comendo do salário. Abate, ela recebe o líquido, né? O pessoal costuma falar assim, poxa, mas eu vou pagar agora no começo do ano, ou eu vou... não vou restituir no começo do ano. Na verdade, ela às vezes esqueceu que foi pagando durante o ano, quando é CLT, né? Que existe a retenção na fonte. Então, como ela recebe o líquido, não percebe que está pagando. Na verdade, está recebendo menos. Se reparar, está pagando sim. Paga todo mês, né? E chega no começo do ano, ajusta-se, né? Se pagou a mais, recebe de volta. Se pagou a menos, paga a diferença. E além do salário que tem a retenção na fonte, que chama, né? Que já é que nem você falou, já é retido Já é abatido, e pago exatamente, pela empresa, porque ela deveria pagar, porque tem empresa que não recolhe. Isso também é crime, viu, gente? Sim. Ela deveria pagar, recolher as guias, tudo bonitinho. Fora isso, tem algum outro imposto que a pessoa física tenha que pagar de imediato? Por exemplo, investimentos, trade. Tem o carnê de acordo paga já com no o mês dia, seguinte. né? Ou mês. Assim, todo o rendimento que tem, ele é devido no mês seguinte que o rendimento é recebido. Isso é a fórmula básica da coisa. Entendeu? Então, por isso que quando recebe o salário, por exemplo, como quem aplica em ações de renda variável, é tudo devido no mês seguinte. Sempre. Só que o que muda é o formato de recolhimento, que um é retido na fonte, então, quer dizer, a própria empresa recolhe. Quando é o caso de ações, você mesmo tem que recolher, através do recolhimento, né, avulso ali do imposto de renda, né, cada um com código. Né? E, então, vamos dizer assim, eu recebi um rendimento de outra coisa, qualquer outra coisa. Vendi uma casa e essa casa deu lucro, o lucro é um rendimento, você deve no mês seguinte que recebeu o dinheiro da casa. Então, quer dizer, todos, em regra geral, os brasileiros, isso. eles não param para se perguntar. Por exemplo, o nome é imposto de renda. De renda, Já é autoexplicativo, exatamente, né? autoexplicativo. Toda vez que algo sobre render, a renda. você paga esse Exatamente. imposto. E a pessoa física só paga imposto de renda. Assim, Só mensalmente. paga o imposto de renda, exatamente. Porque, assim, a nossa estrutura, no nosso país é assim. Tem outros países que têm outros regimes, né, João? Sim. O nosso é sobre a renda e as alíquotas vão variando de acordo com o volume dessa renda. Exatamente. Isso, né? Tabela progressiva, né? Conforme quanto mais você ganha, mais você o percentual paga. É maior, exatamente. Tá. E por que falam que quem paga mais imposto, na verdade, são as pessoas de classe baixa? Porque o rico só faz dinheiro em cima de dinheiro e que
não tem essa coisa de, porque paga mais. As pessoas têm essa impressão, né, Sim. de que o rico... Na verdade, não é isso. Pela lei, não é o que acontece. É que eles tiram dinheiro do país, né? Exatamente. Uma coisa, assim, porque rico não paga imposto, porque ele trabalha com dinheiro fora do país é outra tributação. Você entendeu? Agora, quando ele traz de volta, ele tem que pagar o rendimento que vem. Então, quer dizer, eles não fogem disso e a quantidade, o percentual é maior. Isso já acontece. Tem até uns investimentos, gente, que é bom vocês sempre pesquisarem, que tem incentivo, tem isenção de imposto de renda. Sim. Que é, por exemplo, o fundo imobiliário, a maioria... Não, fundo imobiliário? O fundo imobiliário tem isenção? Na verdade, ele é exclusivo na fonte, né? Então, tem alguns tipos de investimento que facilitam. Mas, assim, se a pessoa quer investir a grana dela e ela não viaja para fora e ela não quer pagar imposto, o melhor é o quê? Porque hoje em dia dá para investir fora do país sem sair, não dá? Dá para investir fora do país sem sair, mas você tem que sempre entender que hoje, por exemplo, com uma variação cambial, você vai pagar a diferença. Então, sempre que tiver uma diferença, vai ter imposto quando você traz de volta. Essa é a regra básica. Mas, assim, o conselho que eu daria, né, para alguém que é pessoa física e quer pagar menos imposto, né, tem que buscar uma assessoria, não é vendendo peixe nenhum, não. Por quê? Porque você estando antenado às leis e às isenções que existe, o formato como você faz, você consegue encaixar em não pagar. Aí vamos voltar àquela pergunta de por que quem tem mais dinheiro não paga imposto e quem tem menos paga imposto? Por falta de conhecimento. Eu acabei de falar sobre a questão do médico, então são médicos que de repente têm uma assessoria que não se aprofunda nisso e a assessoria que eles têm não estão muito se importando se ele está pagando muito ou pouco imposto, estão se importando em ganhar de repente o que está pagando o serviço da assessoria. Mas aquela que está se importando, enquanto menos o cliente pagar, mais ele vai crescer, crescemos juntos. E essa é a filosofia que a gente tem, que eu tenho, né? Particularmente que eu tenho, e isso, lógico, é transbordado lá onde a gente trabalha, né? A gente vai buscar a melhor forma para pagar menos imposto. Sim. E isso dentro de estudo, dentro de legislações que alteram diariamente no Brasil. Nem me fale. Né? É uma emoção, né? Exatamente. As pessoas falam, não, mas a reforma tributária demorou tanto tempo para se encorpar, né? Virar uma coisa melhor ali e ainda nem finalizou. Mas, gente, tem mudanças e atualizações na lei diariamente. Diárias. Se o contador não é antenado, se ele é daqueles... papel carbono, faz livro caixa, dificulta a gestão, né? Que, no meu ponto de vista, esse contador vai morrer, vai acabar. Você acha que o contador também que... Aí vai minha opinião, gente. Desculpa os contadores que eu vou dar minha opinião agora. Eu também acho que vai acabar não só o contador que faz na manhota, né? Que anota e faz tudo manual... como aquele contador que vive só de lançamento de recibo. Porque isso, hoje em dia, tem várias fintechs que fazem esse tipo de coisa. Sim, por isso que eu acho que vai acabar. Hoje, né, a gente... eu busco diariamente automatizar tudo, né, se atualizar, porque o homem está perdendo espaço para a máquina e isso é fato. Sim, né? É menos suscetível a erro, você depende mais, você depende menor mais custo, do homem, maior precisão, tem tudo isso. E hoje, com nota fiscal eletrônica, com tudo eletrônico, a gente não tem mais necessidade de coleta de documento, né? Hoje é tudo digitalizado. Se a gente não se atualiza em digitalizar tudo e trabalhar de forma digital hoje você tem um custo de deslocamento tremendo. Né? Você até me falou uma coisa agora que veio um assunto na cabeça que tem a ver, não vou fugir muito. É porque eu sou famosa em pensar mais rápido do que minha boca acompanha, então eu já estou em outro assunto. Você comentou que isso daí, que tem a nota fiscal, que é tudo digital. Também tem aquela impressão que as pessoas falam, elas devem estar ouvindo o podcast falando, mas tá maluco que eu vou ficar declarando tudo que eu faço para a Receita ficar seguindo os meus passos, sabendo tudo que eu compro, tudo que eu vendo, porque isso tem manipulação de governo, aí tem toda aquela lei da conspiração. Isso já existe, não existe? Já existe, é tudo já está declarado. em processo.
Exatamente, já está tudo em processo. No meu ponto de vista, a Receita Federal, não só a Receita, quanto a Prefeitura, né, quanto o Estado, eles têm todos os dados, hoje, praticamente todos os dados, tá? Eles só não dão conta de processar esses dados. Ainda. Então, isso, assim, a primeira fase, que era obter os dados, eles já estão conseguindo cumprir. Né? Quando a gente fala de nota fiscal paulista, quando a gente fala de nota fiscal eletrônica, quando a gente fala que é tudo gerado por antigamente as notas eram enviadas através do contador, o resultado das notas para a prefeitura ou para o estado. Hoje não, é feita já na prefeitura. Então, quando você entra no site da prefeitura, você está fazendo lá na prefeitura a nota. O contador pega o relatório, né? Exatamente, é o inverso agora. Eu pego a nota da prefeitura. O Estado é a mesma coisa. Quando você emite uma DANF, você está emitindo pelo Estado. Você está entendendo? Então, quer dizer, é uma informação que já está lá. Que eles conseguem ou não processar. Só para você ter ideia, um cliente que hoje, se ele abrir hoje um CNPJ, hoje... Ele emitiu uma nota de venda antes de ele emitir uma nota de compra, a inscrição estadual dele bloqueia na hora. Porque já porque entende que você não tem um estoque para estar vendendo. Sistematicamente, a Secretaria da Fazenda já sabe que ele está errado. Já é algo que está acontecendo, né? É uma ilusão. Exatamente. As pessoas acharem... aquela coisa assim, mas eu faço transação bancária e não emito cupom. O banco é particular, não é do governo. É só ter conta em banco que não é tipo o Banco do Brasil, Caixa. Gente, nada disso. Mas o banco declara anualmente para a Receita Federal, tudo, exatamente. Para os órgãos, a movimentação, todas as movimentações. Então, né, essa informação tem. Maquininha que recebe, né, que faz de cartão, tudo, que repassam rendimentos. Ela tem que fazer uma declaração mensal dos rendimentos passados por CNPJ ou por CPF. Então, a movimentação está lá também registrada. É o que eu disse. Eu não enxergo ainda que eles têm capacidade de processamento de tudo isso aí. Mas que as informações estão lá, estão. E quando é algo muito gritante, como vender algo que não tem compra nenhuma... Cai na famosa malha fina. O próprio sistema já trava. Então, são travas que são automáticas. Né? A malha fina, por exemplo, da pessoa física, são travas automáticas. Você declara que você paga um médico e a Receita não tem, que o médico declarou que recebeu de você. Desculpa, hoje eu tô com uma tossinha. Desculpa, gente. Cai na malha fina direto. É sistemático, né? E o que é malha fina? Explica para o pessoal. Malha fina é quando o próprio... assim, quando existem essas distorções, um exemplo foi da questão de vender o que não comprou, e outro exemplo é você declarar que pagou o médico e o médico sair não... de um lugar e não entrar no médico outro, não né? declarou que recebeu de você. Qualquer distorção que o sistema da Receita Federal, que hoje é eu não sei se é um dos melhores, mas está entre os melhores sistemas do mundo de controle, né? Tá? Eu acho que eu não lembro quanto tempo faz, mas não faz tanto tempo que houve essa reforma lá na Receita Federal. Ele bate dados, então o dado que ele tem de um pagando e o outro recebendo não cruzou as informações, a malha vem direto, aí que a gente chama de malha fina. O próprio sistema já grita, opa, esse aqui é errado. Aí vem um fiscalzinho. Exatamente. Aí o sistema te joga na malha diretamente e te cobra uma explicação sobre isso, automática. Enquanto está aí, a gente está falando com a máquina, está falando com um robô, está fácil de resolver. Agora, quando vai para o fiscal, é porque quando a máquina falou, mesmo assim, não resolveu, agora aí vai para o humano, que é um fiscal. Entendi. Aí, então, sim. Primeiro cai na malha, e a máquina consta ali uma incompatibilidade. Uma compatibilidade, aí exatamente. ele vem para você pelo e-mail, pelo correio, como que é? Sim. Você tem, na verdade, tem cadastrado seu e-mail, tem cadastrado seu telefone, tem cadastrado... Né? Vem uma cartinha assim, você não esqueceu de nada, não? E além disso, todo contribuinte tem acesso ao portal da Receita Federal, que chama o ECAC.
Todo mundo Todo deveria mundo, acessar e exatamente. acompanhar. É um portal feito para o contribuinte, tá? Que normalmente, por falta de conhecimento, ninguém acessa esse portal. É o contador. Exatamente, porque tem que gerar uma senha, mas gerar a senha é com o número de recibo, né? É com um certificado digital, nos casos, né, mais graves, a gente aconselha fazer com certificado digital. Né? Mas esse portal ele tem uma caixa de entrada como um e-mail, então todas as informações passam por essa caixa. Então deveria todo mundo estar bem Acompanhar. atento com isso, né? Porque a caixa de entrada, né, de um e-mail vindo direto da Receita Federal. Então, quem não tem, quem não vê isso, está arriscado de ter um monte de mensagem dizendo: olha, não encontrei o seu endereço físico, não foi uma carta e você está intimado pela Receita Federal. Então, esse risco está correndo. E depois que apresenta essas correções da malha fina, aí o robô fala assim, não, mas mesmo assim não está batendo. Aí Sim, ele é distribuído para um fiscal? Como que Isso. funciona? Toda análise documental, aí o robô já dispara para um fiscal. E o fiscal que vai fazer a análise documental. Então, se foi um caso, por exemplo, que o robô vai dizer, olha, o que você pagou de despesa médica, vamos continuar com esse exemplo, eu não tenho aqui, eu preciso que você me comprove. Aí ele vai pedir para ver se é Isso você é o que robô. está... O robô, se é você que está mentindo ou se é o médico que não declarou errado. Entendi. Se você tem um documento que comprove, aí ele vai atrás do médico, dizendo, olha, alguém comprovou que pagou para você. Sim, e tem muita gente que caiu na malha fina na pandemia porque não declarou o benefício do governo, né? Muitos, E porque assim, muita gente. a previdência, quando dá os benefícios, a receita, tudo que é dinheiro, tudo que é renda que vem para você, a parte que pagou declarou. E a parte que recebeu acha que é benefício, é gratuito, não preciso E declarar. o pior que como eles não travaram muito bem quem poderia receber, vamos dizer assim, eles mesmos não conseguiriam travar, na verdade, né? Porque existia uma regra que assim, até quem recebe tal rendimento que pode se beneficiar deste benefício que teve, né, da pandemia, né? Só que como é que a Receita ia saber quem tinha rendimento naquele ano? Talvez tinha gente que teve rendimento, mas ainda não foi informado para a Receita, que é sempre no começo do ano seguinte. Então, teve muita gente que teve que devolver o dinheiro que recebeu de rendimento. Foi o contrário. Então, quem recebeu o rendimento, se eu não me engano, acima de 20 e poucos mil, teria que devolver esse... Então, o que teve de gente que, quando apareceu o imposto de renda para pagar, era o imposto mais o benefício retirado, quer dizer, ficou desesperado, porque, né, isso porque não se enquadrava no que quem podia tirar esse rendimento, né, do governo. Então, muita gente sofreu aí, né? E se vai para a mão do fiscal, o que as pessoas, elas são, assim, além de sonegação ser crime, o que elas podem responder? O quanto que elas pagam pelo erro? Paga o próprio imposto, né? E uma multa que pode chegar, né, a dobrar o imposto. E o imposto, você fala assim, se o fiscal ter para ele que, você não declarou tal renda, e eu falo assim, não, mas não foi uma renda, foi, sei lá, uma transferência, foi um dinheiro que eu tinha no meu colchão e eu depositei. Sim. Isso... Aí, e ele deduzir que não foi isso, ele pode deduzir? Não. Toda a renda que De você quem que é o tem... benefício da dúvida, a minha Sim, pergunta. na verdade, assim, não tem muita dúvida, porque toda a renda que ele vai cobrar de você é sobre uma renda comprovada. Então, vamos dizer assim, alguém declarou que pagou para você. É como se, no caso, você fosse o médico que eu estava dando de exemplo. Sim. Então, se alguém declarou e comprovou que pagou algo para você, aí é uma renda. E se ninguém declarou e entrou Então, lá 30 mil na minha conta? ele não vai te cobrar. Ele só vai questionar o que é e ele não pode te cobrar. A movimentação bancária não é uma renda. Hein? Exatamente. Porque o fiscal, ele não vem com essa malemolência que o João tá aqui, sim, não. sim. Ele fala, não, eu falo isso porque eu sofri eu não sei, eu sei que não é a mesma coisa, mas na alfândega, se você passa com algo que você não declarou e eles deduzem que você comprou lá fora, o fiscal, ele tem uma fé pública, né? Ele tem um poder maior do que você. Ele pode deduzir e te tributar. Não, diferente. O fiscal da Receita Federal não vai fazer isso, tá? Agora, um juiz pode. Se isso for levado a um processo administrativo, entendeu? E sim, o juiz entender que aquilo é uma renda não declarada, aí
acabou. Aí acabou. Exatamente. Então, as etapas seriam primeiro o robô, aí depois o fiscal. Sim. E se não resolver, ou se o fiscal te tributar, te multar, e você entrar com algum recurso, porque no trânsito tem o Detran, a Jari, etc. Sim. Como que funciona na Receita? É dentro da própria Receita um processo administrativo ou é no judiciário mesmo? É judiciário mesmo. É judiciário mesmo. Que é as famosas execuções fiscais também, né? Sim. Que toma tudo, dívida ativa. O que é a dívida ativa, João? Dívida ativa? A Explica dívida ativa pro é quando sai na verdade, quando a cobrança sai da mão do órgão, por exemplo, tá com a Receita Federal que está te cobrando. A partir do momento que sai da mão da Receita Federal e vai para a Procuradoria Geral da República para cobrar, entra em dívida ativa. Você entendeu? E o que acontece? A dívida ativa, ela bloqueia o quê? Porque quando fala dívida ativa, todo mundo, ai meu Deus. É porque ele tem um poder maior? Essa dívida tem um poder maior ou não? Sim. Na verdade, não é que tem um poder maior. Toda dívida é dívida. Né? Mas, quando é cobrado pela dívida ativa, está muito mais próximo de uma execução. Você entendeu? Entendi. Então, já está num processo que pode entrar em execução mais rápido. E né? impede de abrir empresa, de Não. pegar passaporte? Não. Não impede nada, é uma dívida. O que vai fazer é que está sujando o nome de quem tem essa dívida. Então, quer dizer, você não tem uma certidão negativa. Quando você vai, por exemplo, comprar algo que seja de maior valor, eles vão querer suas certidões para saber se você é idôneo, se você está com tudo em cartão dia. de crédito, Exatamente. né? Então, essas certidões podem bloquear comercialmente muita coisa. Tá. Você entendeu? Agora, para abrir uma empresa, não é isso. Não. Diferente da declaração do imposto de renda, né? Porque pode chegar ao bloqueio, a suspensão do CPF. E isso empaca todo, não é? Sim. Mas o que pode bloquear o CPF, na verdade, deixar ele inapto, são não declarar as coisas, não cumprir as regras do governo. Dever para o governo não deixa inapto. Dever você deve, negocia e assim vai. Você entendeu? Agora, não declarar, vamos dizer, você ficou 2 anos sem declarar, o CPF é cancelado. Ele fica inapto, na verdade, não cancelado. Aqui a gente está no período da entrega do imposto de renda prorrogado, né? Sim. Porque prorrogou de novo. E eu publiquei a respeito das penalidades, do que pode sofrer ou não. Tem até uma minissérie no canal, gente, para quem se interessar a respeito do imposto de renda. E uma das penalidades, assim, a máxima seria essa suspensão do CPF. Sim. Aí sim, você não pode emitir passaporte, você tem toda a vida enroscada, né? Até a conta do banco ela bloqueia. Né? E o RG e o CPF agora vai unificar, vai ser só o CPF, né? Você viu isso? Sim, vi. Está em processo. Porque agora é tudo controlado no CPF. Porque a pessoa nasceu, na certidão de nascimento já vem o CPF. Minha filha já pegou essa fase já. Tô sentindo o cheirinho aqui. Deixa eu te contar, João. A gente... Assim, o nosso podcast chama Papo do Pendura. Porque a gente pendura na conta alheia, entendeu? Entendi. E a pendura hoje Famoso dia da com pendura, o pessoal né? do Mercado Mais Fácil, que eles patrocinam a gente em todo o podcast. Eles mandam... Isso chama Catarina. Eles mandam essa delícia. Parece uma baguete de salame, costela. E esse aqui é um mini croissant de presunto e queijo. Quer mais água? Quer mais água? Aceito. Quer bebida? Não, pode ser. E é presunto e queijo. Meu, é uma delícia. Pode fazer a festa que tem mais lá, que eu vi que eles entregaram um negócio... Tá lindo caprichado, mesmo, gente. O mercado mais fácil, eles têm uma panificadora interna deles, é eles que fazem o salgado. É maravilhoso, fique à vontade, viu? Muito bom. Eu vou entrar com umas sugestões. Ih, Temas soltos. Temas soltos? Lá vem. Temas soltos que tem tudo a ver com a mesma coisa. As duvidinhas. Ai, tem que dar uma olhada na caixinha de perguntas. A gente abriu caixa de perguntas. Tá. Ih, deu erro aqui. A caixa de perguntas, gente, que a gente abre lá no Instagram do VED, quando vocês... Fiquem de olho, porque quando vocês tiverem interesse... tá carregando eternamente mesmo. Acompanha aqui. Se fechar, eu passo a senha aqui para rede... Não é nem rede nacional, é rede internacional. Aqui tem a sugestão das principais dúvidas do canal. Mas a gente sempre abre caixinha no Instagram do VED, caso você queira sempre mandar as perguntas para o nosso convidado.
Por enquanto, a gente ainda está fazendo podcast gravado, mas futuramente vai ser ao vivo, vai facilitar a nossa vida. Então, você vai ter que correr atrás da caixinha no Instagram. As principais dúvidas que envolvem lá no canal, que a gente pode discutir também, é a respeito da hora extra. É mais trabalhista, esses cálculos trabalhistas, sabe? A hora extra, que se entra ou não essa cobrança de imposto, as férias e a venda das férias, rescisão, adicional noturno, adicionais, turnos não comuns, que é 12 por 36, 6 por 1. Assim, compilando essas dúvidas, porque é mais na seara trabalhista. E todo mundo pergunta, quanto que eu recebo? Como que eu calculo? E a pessoa, a gente não tem isso na escola. O cidadão brasileiro, ele tem esse tipo de carência, né? Acho que matemática financeira, contabilidade, trabalhista, a gente devia ter na escola. Porque se a gente vai viver em sociedade, vai pagar imposto, a gente tem que ter um mínimo da noção do que a gente está pagando, para onde está indo. O direito, né? Exato. Eu acho que direito é uma coisa que E você muito tem na ligado ao escola. que vocês comentaram, tem muito empregador hoje, né? Os caras Sim. têm muito funcionário e tem muito essas dúvidas. Porque para receber, quando você tem uma empresa, tudo bem. A empresa calcula e você recebe. Você aceita do jeito que vem. Entendeu? Pô, o contador tá fazendo certo comigo, não tá? Às vezes é pra... Sim. E aí, o que aparece muito de dúvida e que eu ensino o pulo do gato, que tem até a ver com o gato do canal, é justamente a economizar, que nem você falou, dentro da lei, da forma que dá. Sim. Então, esse tipo de verba, tem as verbas salariais que tem que ter dedução de INSS, imposto de renda. Não tem choro, nem... Não tem bico que te livre disso. Mas tem algumas outras que, por exemplo, se ao invés de enquadrar como uma bonificação, que tem uma natureza salarial, você enquadra ela como um prêmio, que tem uma natureza indenizatória. Premiação. E indenizatória não tem a retenção de imposto de renda e Nem INSS. do INSS. Só que o dinheiro entra na conta da pessoa. Ela vai ter que declarar isso Vai e vai declarar, pagar imposto? Não paga porque entra como um rendimento isento, tá? Só que a premiação a gente tem que tomar cuidado só como configura a premiação, para isso não ser questionado, né, por um fiscal do a reforma INSS. trabalhista facilitou bastante, Exatamente. o que é o que não é, né? Está Demonstrar mais claro. bem isso. Então, se for uma premiação, né, lógico que tem muita gente que vai perguntar, então vou pagar tudo como premiação. Não é. Não se enquadra como uma premiação, né? Premiação tem que ser algo que, por algo, né, por algum destaque, por algum motivo, está recebendo essa premiação, né? E isso, logicamente, acompanhado com o salário, né? Então, é o ponto de vista que a gente tem. E o que tem na lei explicando bem, né, detalhado essa questão do que é premiação e não é. E, lógico, né, fica muito parecido, né? Premiação e... Então, mas se é tudo renda... Sim. Assim, a diferenciação, gente, no canal tem mais fácil vocês assistirem os vídeos que eu exemplifico. Mas, num geral, vamos usar a bonificação e o prêmio, que nem a gente está falando. Bonificação e premiação, isso. Não é que você pode escolher como você vai se enquadrar. Mas é muito comum o empregador errar, ele achar que é a mesma coisa. E não é. Que é um bônus. Exatamente. É um bônus. Isso daí é porque ela bateu a meta, ganhou um bônus. Sim. Qual que é a diferença do bônus pro prêmio? Por que um tem retenção e o outro não? Você saberia responder isso? Então, é subjetivo, é por isso que é muito próximo a bonificação da premiação, né? A premiação, você dar um prêmio para alguém assim, esporadicamente, ou você ganhou um prêmio porque hoje você conseguiu realmente atingir a meta, dobrou a meta e você ganhou um prêmio. Eu estou te dando um prêmio. Agora, para todos os funcionários que atingirem a meta mensalmente, haverá uma bonificação. Bonificação e não premiação. Você entendeu? O prêmio por algo... Então, o prêmio é espontâneo e Exatamente. A bonificação tem todo um já regulamento. Exatamente. Regulamento, né? Exatamente. A bonificação já é algo programado. E por que uma tem retenção e a outra não, se é rendimento do mesmo jeito? É porque uma, pela legislação, entendeu como um rendimento isento, né? Que é a premiação. Então, na verdade, é uma válvula. Você entendeu? No meu Tem ponto de muita vista, é uma louca, válvula. né? Cá entre nós, também não não tem enxergo tópica. também por que uma bonificação não seria... Eu acho que tudo é para tentar regular com que as pessoas não utilizem. Você entendeu? Se colocar que bonificação ela é... E eu me lembro que há um tempo atrás a bonificação era questionável se era tributado ou não. Você entendeu?
todo mundo utilizava um salário mínimo com bonificação para pagar menos imposto, você entendeu? É o que os empresários fazem com distribuição de lucro e prolabore, né? Sim, com certeza. Explica melhor para o com pessoal o que é certeza. isso. É. Se você é empresário, preste atenção, você consegue economizar INSS e imposto de renda. Sim, muito. Na verdade, é o rendimento que é permitido para o empresário retirar da empresa sem pagar imposto. Que está em pauta para ser tributado, né? Já subiu, a gente tem a lei que foi até para o Senado já, mas parou, travou, não saiu, né? Porque agora em época assim, de eleição até só também. para o pessoal entender, e você também fica à vontade para comer. Vou falar um pouquinho só para explicar para o pessoal o que é isso. O prolabore é o salário do dono da empresa. É a renda que o dono vai ter para trabalhar, porque a gente tem 2 tipos de sócios. O sócio que trabalha na atividade e o sócio, às vezes, investidor, que não trabalha. Por isso que existe essa diferença entre um rendimento prolabore e um rendimento distribuição de lucros, que em tese era porque para aquele que trabalha receber tudo que vem para ele pelo trabalho como prolabore e para aquele sócio investidor receber como distribuição de lucros. O que não impede do empresário receber os dois, porque ele é tanto o trabalhador da própria empresa como o dono, como quem assume o risco, quem tem o lucro do negócio. Então, o que você pode fazer que é legal, não é ilegal, e você economiza imposto e previdência social? O João está aqui para me corrigir se eu falar besteira. Faz o salário mínimo como um prolabore, porque o salário mínimo nacional você tem que respeitar, não precisa nem se preocupar com o piso da categoria. O salário mínimo, que aí vai ter o INSS, não vai ter nem imposto de renda porque é abaixo do valor, né? Uhum. Então, vai ter só o INSS. E o excedente que você retira, tira como distribuição de lucros, porque ela é isenta. A partir do momento que você faz uma empresa lucrativa, volto a dizer, apesar de ser uma renda, porque a gente sempre pensa que tem imposto na renda, né? Uhum. É uma renda, porque entra dinheiro, mas ela é isenta de cobrança de imposto. Aí você consegue economizar. O que tá para mudar, que é o que ele tá falando, que tá aí na reta final, né, João? Ai. É que a briga é muito grande, né? Para tributar ou não o rendimento, o lucro. Por quê? Porque a gente está falando de grandes empresários, está falando de uma parcela da sociedade que retira isso, e aí que entra aquela lá no início, por que as pessoas que ganham mais pagam menos imposto? Porque eles se utilizam disso, né? Então, assim, muita gente, por exemplo, que recebe um salário hoje, né? Vamos dizer, a SLT está recebendo um salário acima de 5 mil, 6 mil reais e paga muito imposto de renda, optam, às vezes, para abrir uma empresa e receber pela empresa, né? Prestar esse serviço pela empresa, porque vai pagar menos, porque tem um rendimento isento. Então, o problema disso para os empresários, e prestem atenção, é caracterizar o fenômeno que a gente falou no começo, que é a pejotização. uhum. Porque uma vez que você tenha habitualidade, subordinação, onerosidade, estou esquecendo alguma, habitualidade, pessoalidade, você não pode ser substituído. Você tem um vínculo de emprego. Uhum. Então, obrigatoriamente, por lei, você deveria registrar a pessoa, recolher previdência social e todas as obrigações da CLT. Você ser um funcionário seletista, como chamam. Sim. E a partir do momento que você faz a pessoa abrir uma empresa para receber pela empresa, mas ela tem um trabalho como se ela fosse CLT, ela pode pedir na Justiça do Trabalho o reconhecimento desse vínculo para receber o FGTS que ela deixou de receber, o INSS para caracterizar ela como segurada, enfim. É um tema muito complexo, que eu também não concordo, porque eu sou meio que a favor do que acontece nos Estados Unidos. Acho que as partes são livres para negociar. É que a lei prevê isso como uma forma de equilibrar as partes, porque entende que o trabalhador ele é o desesperado que quer um emprego e vai aceitar qualquer coisa, e o empregador, porque de fato acontece, muitas vezes sobe nas costas, exatamente. né? Acontece um desequilíbrio. Uhum. E qual seria uma solução alternativa para isso? Desonerar mais o empresário e viabilizar para o empregado a opção. Porque hoje em dia o empregado não tem opção se ele quer contribuir ou não para a Previdência Social. Não tem opção, né?
Desonerar o empresário, com certeza, é uma opção, né? Desonerar o empresário. Agora, a gente já melhorou bastante. Já teve uma reforma com o governo Temer, a reforma trabalhista, né? Que melhorou um pouco, né? Porque assim, são os dois lados a gente tem peso dos dois lados. Tem o empresário que se aproveita disso, Sim. mas também tem o trabalhador que Como se toda aproveita relação, disso, né? exatamente. Como toda relação. A gente sempre, culturalmente, sempre falou, né? Olha, se tiver um processo trabalhista, é causa ganha para o trabalhador. Isso mudou. Isso mudou com a reforma trabalhista. Então a gente tem Teve a até. sucumbência, né? Exatamente. A gente tem até o contrário, o trabalhador entrando com o processo e tendo que pagar as custas. E eu acho corretíssimo quando está entrando, né? Assim, com algo que não existe. Existia muito isso, né? Muitos trabalhadores querendo fazer a empresa refém e muita empresa fechando por causa de processo trabalhista, que não eram verdade. Entendeu? Então isso equilibrou um pouquinho, né? Mas a oneração que hoje tem na folha de pagamento é muito alta. Por isso que leva as empresas a fazer isso, a terceirizar a mão de obra. Né? Nem me fale, porque como você disse, o advogado ele tem um anexo próprio no Simples, né? Sim. E o nosso INSS, porque assim, para vocês terem uma ideia, o Simples Nacional é como se fosse um combo dos impostos mais barato. Sim. Sabe, você vai no cinema comprar pipoca e a bebida e você paga mais barato nos itens se você compra em conjunto. Isso não é venda casada, isso é o combo. Venda casada seria se eles não vendessem os itens separados. Você opta por pagar mais barato, mas leva mais de um. Que é a ideia também do atacado. Nossa, eu já me perdi. Do imposto. E do imposto? Onde que eu tava, gente? Você estava no combo do Simples. Do combo, do exatamente. Simples, do Isso. imposto, exato. E o Simples, ele já faz esse combo. Só que ele desconta, o advogado, ele paga o INSS separado, que é 20%. Então, 20% do salário de todos os meus funcionários, eu pago para o INSS. Não está dentro desse combo que normalmente está nas outras empresas. É um imposto, não é uma contribuição previdenciária. Então, assim, não é igual o abatimento que tem do salário de 11% que está indo para a minha aposentadoria. Não, os 20% é um imposto para a empresa que vai para a Previdência e não está indo em nome de nenhum Isso não funcionário. incentiva emprego. Não. Por que existe isso, né? Ai. Por isso que só tem advogado associado. Para alimentar a máquina, né? A máquina previdenciária, a gente sabe muito bem que ela está desequilibrada, né? Eu não sei se é o que é pintado, que ela é o grande buraco do Brasil, eu não enxergo isso, mas que ela é desequilibrada sim. Então, quer dizer, você tem muito mais para pagar do que o que recebe. Passado. Discussão saudável, tá, gente? Porque aqui as discussões sempre são saudáveis. Porque o João, ele é a favor da Previdência Social. Eu não. Eu não sou. Não, com certeza, né? A gente que na verdade... Você ainda é depois das mudanças da regra? Aí, não, na verdade, assim, não é que eu sou a favor, né? Eu tô sendo empático. Você não pode falar a verdade, é isso? Não, posso, mas é que eu sou empático com as pessoas que não têm, é diferente, assim. Para mim, minha escolha, assim, as pessoas quando elas buscam mais conhecimento e investimento, conseguem controlar isso e tem o conhecimento... disciplina também, exatamente, né? Disciplina, conhecimento, educação financeira, principalmente, né? Lógico que a Previdência é horrível. Eu entendo o que Agora, você quer dizer. Isso é uma educação forçada e vejo muita gente, às vezes, salva, porque não teve essa educação e vai chegar... no momento improdutivo. Até auxílio, né? Porque chega no momento improdutivo da vida, você entendeu que fica desamparado, aí fica completamente desamparado, né? Porque não tem uma educação financeira de guardar, né? O que ele está falando é que, assim, se a pessoa não contribui para a Previdência e ela não tem a disciplina de montar a sua própria aposentadoria... A sua própria Previdência, exatamente. Então, aposentadoria ou reserva de emergência... Sim. Se ela não guarda dinheiro, ela vai, desculpa o termo, mamar nas tetas da Previdência mesmo. E é uma forma obrigatória da pessoa guardar essa grana. Exatamente. Já diferente se a pessoa tem disciplina. Então, talvez, para equilibrar isso, para que a Previdência Social deixe de ser o nosso buraco negro, ao invés de mexer no regimento da Previdência Social, talvez
o governo no Brasil deveria se preocupar com a educação primeiro, né? Exatamente. Tudo, para mim, tudo está movido à educação. Ai, para mim também. Tudo É onde está o problema. Todo o problema, né, econômico, político. E as Tudo pessoas que a têm um gente apego, reclama... né? Porque os advogados... Eu briguei muito para colocar direito na escola. E eu ouvi muito advogado falando, não, porque aí nossa profissão vai acabar. Eu falei, gente, para de ser cabeça pequena. Como Pelo que contrário, vai... não, pelo as pessoas contrário, vão saber do direito, cresce. vão procurar. Né? Eu tenho um conceito... Contador tem esse apego também? Muito, muito. Eu venho de uma escola assim de contabilidade em que os contadores, num regime de escrituração, fechados, tal, né? Se o pessoal reparar, e eu acho que depois que a gente fala vai começar a reparar, né? Se você olhar para toda esquina, tem um escritório de contabilidade, um pequenininho escritório, tem um monte, né? E assim, todos eram muito fechados, ainda são muito fechados, são aquelas pessoas que querem o conhecimento. Eu não sei, mas entendo que é por insegurança, né? Sabe? É guardar aquele conhecimento porque é a ferramenta, de repente, dele conseguir ganhar dinheiro. E eu sou de uma política completamente inversa, né? Mas sabe por quê? Tem pessoas que pensam assim, usa a contabilidade como um bolo. Uma boleira, ela prefere pegar o seu dinheiro, comprar os ingredientes, fazer o bolo e te dar o bolo pronto, que é a cabeça dos antigos contadores, sim. do que te ensinar a fazer o bolo, porque você não volta para comprar. Só que você não volta para comprar, outras pessoas vão comprar. E isso daí, você ensinar, você aplicar, além de você girar toda uma roda do mundo capitalista que a gente vive, e do comércio em si, e da vida financeira das pessoas, as pessoas não são limitadas ao grupo que você conhece. Sim, e ainda mais e hoje que você tem acesso a tudo, né? E o que acontece com essa boleira, vamos dizer, esse contador que fica com a receita do bolo e não passa, você tem um monte de boleira do lado. Então, quer dizer, você acaba reduzindo, assim, desvalorizando o seu serviço. Porque você começa a competir por preço. Você entendeu? Então, assim... não pode ser essa qualificação que tem que ter. No meu ponto de vista, a gente tem que passar tudo, fazer com que esse meu parceiro cresça, passando o de melhor de conhecimento que você tem e dando essa receita do bolo, porque ele vai crescer. E quando ele cresce, ele vira um parceiro seu. Isso fideliza, isso traz assim, um crescimento junto com todos os parceiros, todos crescem junto e você acaba crescendo. E esse cara não vai procurar outro. Aí o seu preço ele sobe. É o seu azar comigo, né? Eu não procurei. E detalhe, ele tá falando tudo isso porque quando a gente conversou, eu já tinha conversado acho que com umas 20 contabilidades. Porque eu abri o canal no YouTube e eu precisava dessa parte de consultoria de uma legislação que não existia e não existe ainda. Ainda, né? Que é a parte de infoproduto e geração de receita pela internet que vem dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a renda do YouTube vem em dólar, vem dos Estados Unidos. Eu não sabia como declarar, o que fazer. Enfim, fui procurar e olha, eu conversei com uns 20. Dos 20, uns 3 responderam para mim... eu não sei fazer, mas eu faria. Eu buscaria o que? Eu acho que é assim, acho que é assado. Desses 3, eu senti mais a segurança. Porque você olhou para mim e falou assim, eu não sei fazer. Sim. Não tem como eu saber fazer, porque não existe isso aqui. Sim. Mas a gente vai dar um jeito, eu vou pesquisar, eu vou atrás. É isso que falta um pouco nos profissionais, nos prestadores de Talvez serviço. Transparência, né? Assumir que não sabe. Sim, a transparência. As pessoas têm esse preciosismo, né? Tem que ter imagem. Eu acho que é tudo muito ligado à imagem. A imagem de ser. Não, hoje a gente tem acesso a muita informação. A gente tem uma legislação que ela é muda muito diariamente, como a gente falou. E se a gente não assumir que a gente tem que trabalhar estudando todo dia, a gente nunca vai ser um profissional que vai conseguir atingir todos os campos, sabe? E a gente hoje trabalha num formato diferente de colocar
grupos de profissionais em cada área. A gente está encaixando cada área, porque é tão rotativo que antes era uma pessoa que cuidava de toda a legislação fiscal. Não dá conta. Não. Não dá conta. Hoje eu estou buscando especialista em e-commerce, eu estou buscando especialista em área médica, eu estou buscando, você entendeu? Né? E o que não é especialista, então você vai mergulhar aqui em legislação e trabalhar nessa especialidade para poder atender melhor cada nicho, Sim. entendeu? É para o pessoal até ter uma noção. Esses dias eu fiquei assustada. Uma amiga minha veterinária, ela abriu um hospital veterinário. E ela estava falando que toda pessoal os veterinários de ponta, ela não pôde registrar como veterinário, ela teve que registrar como banho e tosa. Eu não vou falar quem é para não entregar, mas ela registrou como banho e tosa porque o veterinário ele emite uma nota fiscal, a carga tributária em cima do veterinário é enorme. É a mesma do advogado. Eu sei. É a mesma do advogado, a mesma do médico, né? Porque assim, essa carga tributária é em cima de serviços, vamos dizer assim, de especialistas, que chama, né? Então, advogado, médico, tudo. É por isso que torna até o serviço mais caro. E aí, porque o prestador de serviço tem que embutir o imposto que ele vai pagar ali, né? E não tem muita lógica isso variar bom, ao meu ver, né? Minha opinião de tabsologia, né? Que a gente fala aqui. Opinião de tabatologia. Não tem muita lógica diferenciar entre as atividades, né? Entre serviço e comércio, tudo bem. Agora, entre as atividades, por que é diferente? Não teria. Realmente não tem lógica, né? Então, por que você tem se o imposto é sobre a renda e quantidade de renda, agora você está variando pelo tipo de renda, né? Esse tipo de renda não, o tipo de serviço que gerou a renda, né? Lógica, não tem. Né? Eles querem atingir, na verdade, isso aí é briga de classe. É complicado. Exatamente. Até uma Cada curiosidade classe vai conseguir brigar e quem tiver mais força, de repente, né? Você falou para mim que você está montando vários pools dentro da contabilidade por área para estudar a legislação. Você já montou uma de apostas? Porque esses aplicativos de apostas... Ó, quem está prestando atenção. Ó. Como que é o nome? Blaze? Tem vários. Tem o Blaze, o Bit 300 e sei lá o quê. Tem, que vem um monte de gente me perguntar, falar assim, não, eu não invisto dinheiro na bolsa porque eu pago imposto. Eu invisto nessas apostas que eu não pago. Na verdade... Conta para eles, João. Então, na verdade, não é que não paga porque não tem. Não paga porque ainda não está regulamentado. Não é assim, fiscalizado. Exatamente. Não tem, assim, não tem uma... não tem por esses sites de apostas, eu não sei bem, eu não conheço. Eu não mexo com essas coisas, brincadeira, né? Mas... João, aqui é a sua casa, fala a verdade. Não, eu não faço não mesmo, mas assim... Mas você tem cliente que faz? Você tem um amigo do vizinho, do primo, da tia? Eu tenho um cliente que veio com um problema, na verdade, o problema dele, olha como é que é o problema. E cuidado com isso, né? É que às vezes a gente está apostando, está ganhando pouco, não tem problema. Mas conta porque é bom para todo mundo ficar ciente. Esse cliente, ele teve as contas bancárias bloqueadas. Por quê? Porque o Bacen desconfiou da movimentação bancária dele. Então, quer dizer, ele investia nesses aplicativos de aposta. Exatamente. Então, quer dizer, ele não tem renda nenhuma, não consegue declarar de forma alguma para o banco, porque o banco ele vai questionar de onde está vindo esse dinheiro. Então, quer dizer, foi o primeiro passo. Não foi a Receita Federal, foi o Bacen. E aí? Bloqueou as contas, e ele falou que foi aposta? Os bens. Ele falou, mas não foi assim... Mas por que bloqueou? Bloqueou os bens. Bloqueou porque deduziu que ele está sonegando. Exatamente, porque não foi, vamos dizer assim, o banco, o Bacen não conseguiu aprovar que aquilo era uma renda viável. Então, mas existe uma declaração de aposta? Porque a aposta é proibida, o jogo de azar é proibido. Exatamente, então, se é proibido, entendeu? Se for, eu ganhei na loteria, vamos dizer que você ganhou na Caixa Econômica Federal porque você ganhou na Mega Sena ou qualquer coisa. O seu prêmio ele já vem com a retenção de imposto de renda. Já vem com a surra. Exatamente. Então, você já ganha o líquido do prêmio e está pagando imposto sobre esta renda. Por isso que é permitido, porque Exatamente. Eles têm controle. Agora, e já retém. O site de aposta que paga diariamente, e eu não conheço, nunca ouvi falar de uma declaração que esses sites têm que fazer, e deveria fazer. Não é regulamento. Ele está passando um rendimento, você entendeu? Se passa um rendimento, obrigatoriamente teria que pagar. Mas qual que é o risco que ele está correndo, além de ter as contas bloqueadas?
Se um fiscal pegar, ele pagar o imposto de renda sobre toda a renda que entrou. E se ele não De consegue quanto por comprovar... 27, alíquota, teto? na verdade, Vai exatamente, tabela. a alíquota progressiva. Entendeu? E aquele, a gente costuma falar que é o seguinte, né? Quando a gente paga mal ou paga errado, paga 2 vezes, né? Porque a autuação pode dobrar. Então, assim, é risco. Acontece isso direto? Eu não tenho conhecimento, mas que a lei está E ali. não tem tá nem lá. como o pessoal que investe na Blaze falar assim, eu vou emitir um carnezinho leão aqui e vou pagar imposto, porque é uma então, atividade legal. Exatamente, né? Né, Entendeu? amorzinho? E pelo lado da casa de aposta, porque elas são regulamentadas, inclusive elas patrocinam coisas gigantescas e tá com a cara lá. Como que será que elas fazem? Então, A Beat tá patrocinando até jogo de futebol, né? sim, A Blaze sim, também? sim. Eu já vejo bastante Não é legal? patrocínio. Gente, agora é uma advogada Então, perguntando. na verdade, na verdade, houve uma mudança na legislação sobre a questão dos jogos. Isso houve no governo Bolsonaro. Eu não me aprofundei nessa legislação. também não. Vou deixar para a próxima aí para a gente se Vamos aprofundar. fazer um vídeo sobre isso no canal. Que houve sim uma regulamentação, houve. Eu não me aprofundei de como isso está regulamentado. E se houve regulamentação da casa de apostas, ainda deve estar em processo a regulamentação do rendimento pago por ela. Você está entendendo? Mas deve ser semelhante ao day trade, não é? Sim. Mas Porque, eu acho que fugir, para cada recebimento você teria que pagar você Para cada mesmo. rendinha, você o entendeu? lucro que você tem. Porque assim, como funciona o day trade? Hoje em dia, ele é previsto a tributação e etc. Oi? Ele é. Eu tava explicando até porque. Tô aqui. Tem 3 câmeras aqui, gente. O day trade funciona como? Você, no mesmo dia, day trade, certo? No mesmo dia, você coloca o dinheiro e se ele render, você recebe esse rendimento. Do rendimento, você paga 20%, né? 20% a tributação do day trade? É do swing trade. Tem uma alíquota fixa agora. desse rendimento, se eu não me engano, é 20%. Você emite o carnê-leão e paga. Esses sites de apostas que vocês perguntaram, eles devem simular a mesma coisa, porque você não está no jogo de azar, você está escolhendo um número, uma rifa e está à mercê da sorte. Você tem que escolher aonde você vai colocar, tem toda uma estatística, né, uma lógica ali, que é a mesma lógica do day trade. Eu acho que é aí que eles escapam da ilegalidade. Eu vou até pesquisar melhor, gente, me comprometo aí com o pessoal do canal. Eu também. Na questão dos rendimentos... Vamos embora, a gente volta a fazer o podcast outro dia e a gente sabe responder. Porque muitas pessoas perguntam. Deve ser bem semelhante à regulamentação do day trade. Teve um caso na Blaze que não sei se o cara era famoso ou não, mas ele tava com 20 mil para sacar. Esse dinheiro que ele foi apostando lá, chegou no final do mês ele tava com 20 mil. Só que a Blaze bloqueou ele de fazer esse saque. Ele não deixou ele fazer esse saque. Por quê? Isso tem a ver com alguma coisa da Receita ou Não. o próprio site tá... É o próprio Não, site, porque não é uma né? conta bancária. Esses aplicativos, eles não têm um registro no Bacen para serem instituições bancárias. Mesmo, tipo, eu vinculando a minha conta bancária no site? Porque a conta bancária que você vinculou, ela só facilita a transação. Mas a retenção do dinheiro não é uma conta deles, da Blaze, não é um saldo da Blaze. Então, O saldo que... tá na conta deles. Isso. Só que não é uma conta bancária. Então, não é alguém que mandou bloquear. Eles que bloquearam por alguma coisa É uma interna. regra interna da Blaze, né? Vamos dizer assim, né? Ele pode ter descumprido alguma coisa lá, ou é porque só pode sacar com um mínimo de X, Y. Aí pode ter as regras internas. Até é importante esclarecer, porque tem gente que fala assim, até por isso que é até mais seguro investir na Blaze, porque se eu sou devedora e minhas contas bancárias estão bloqueadas, pelo menos não bloqueia na Blaze, porque não é uma conta bancária. Mas é um título de crédito em seu nome. Sim, e você não tem garantia, né? Não é garantido pelos órgãos, como não é uma conta bancária, se, por exemplo, a Blaze fechar, você não tem garantia nenhuma. O que nas contas bancárias tem, né? Que é o FGC. Exatamente. Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente. Que até... Oi? Pode falar. Que até 150, né? Até 150 mil eles devolvem. É 150 por CPF, né? E por conta.
Fundo de garantia, fala pra conversar um pouco. E a fundo... E que bafafá que deu esse? Meu, muito cliente me ligou falando: Tabata, que história é essa que eu posso pedir retroativo o meu fundo de garantia por causa do índice de atualização? Sim. Choveu ligação lá na contabilidade também? Ainda não, né? Porque na verdade, ainda não saiu. Não saiu, mas aqui Exatamente. choveu. Aqui o pessoal... É uma que cada fofoca, notícia, o passarinho né? passou, piano, ai meu, já vou ligar pra Tabata. Sim. Então, isso, na verdade, foi uma conversa que a gente teve já há alguns... Agora, porque tem muito advogado é muita vendendo... coisa, mas eu não lembro se faz mais de um ano, acredito que sim, porque a pandemia, na verdade, a gente perdeu um pouco, né, de anos, né? Pulou o ano. Mas já fazem alguns anos que eu já avisei, né? Logo isso vai acontecer. O logo tá durando. Mas o logo, né? O logo tá demorando um pouquinho. Que houve sim, né? Que tem essa correção para as pessoas receber e o cálculo vai ter que ser feito. Mas sim, é que as pessoas correram porque é só para quem já deu a entrada. Então. Não pode dar entrada depois que a cerejinha colocou na ponta do bolo, entendeu? Sim. Então, o pessoal tem dúvida com o índice de correção. O fundo de garantia, quando a pessoa saca, ele é considerado uma renda para declaração? Sim, só que é um rendimento isento. Você não paga imposto de renda, não. Gente, entendam que rendimento é entrada de dinheiro, não é todas as rendas que são tributáveis. Sim, é ganho. É né? ganho. Vamos dizer assim. Então, o fundo de garantia, você não está ganhando nada, você está sacando algo que você já tem. E que já reteve na fonte. Exatamente. Na verdade, o fundo de garantia, você já recolheu o fundo de garantia e sobre o fundo que você recolheu já foi pago o imposto lá quando você pagou o imposto de renda sobre o salário. Exato. Então, já foi. Que rendimentos que são isentos? O resgate de fundo de garantia é um rendimento isento, distribuição de lucros, você tem indenizações isentas, né? Que é o exemplo do prêmio. Exatamente. A parte de aposentadoria acima de 65 anos, você tem até um nível de isenção, de valor de isenção. Então, tem alguns fatores que você recebe que você ganha. Normalmente, quando é benefício social, você ganha, sim, também isenção em alguns. E, João, eu não sei se vocês aprendem isso na contabilidade, porque a gente fala contabilidade, vem imposto na cabeça. Sim. Vocês não aprendem o caminho todo do imposto, porque isso já é mais ciências políticas, né? Mas o imposto que é retido, onde que eu encontro, aonde ele é distribuído? Lembrando que eu estou tirando dúvidas de seguidores. Por exemplo, eu pago ITBI. Certo. Quando o ITBI é um imposto de transferência... Sim. Entre quando você vende em vida ou compra alguma coisa e você tem que pagar a transferência desse imóvel. É um imposto, gente. Não pergunte por quê. A vida não é justa. É mais fácil aceitar isso. Você paga o ITBI. Esse dinheiro que é arrecadado vai para onde? É usado para quê? Então, na verdade, assim, exatamente para quê? Isso eu vou confessar que eu não tenho, assim... Vai pro bolso do político, tô brincando. Posso falar? Também. Mas assim, vai pra casa no Guarujá. Eu sei que assim, a gente tem, né, pela assim, contribuição vai para um lugar, imposto vai para outro, taxas vão para outro lugar, tá? Não me lembro exatamente para onde vai, né, em termos assim de alocação. Mas a gente costuma enxergar sempre quem está cobrando, que aí a gente sabe mais ou menos para onde está indo. Então, assim, o ITBI é o imposto municipal. Então, é a prefeitura que recolhe o ITBI, como o ISS, né, como a TFE, TFA, que é a taxa de fiscalização de estabelecimento, taxa de fiscalização de anúncio, né, para você ter um letreiro, você paga um imposto. Então, esses impostos são municipais. Então, você entende que tudo que o município utiliza, né, que o município reverte, ele vai estar utilizando, lógico, que eu falei, né? Mas é um fundo geral. Tipo, vai para a prefeitura e ela usa para o que ela quiser. Não, aí só separar nesse ponto, eu não me lembro exatamente. A taxa eu sei que é exclusivo para tal coisa, a contribuição para outra, né? O imposto, que é o ITBI, né? Imposto de Transição de Bens, né? Vai para outro, né? TFA, taxa de fiscalização de estabelecimento, vai para um setor. Então, tem coisas que vão para setor emergente, tem outras que vão para setor diferente. Isso tem essa definição, não lembro bem. O imposto de renda. O imposto de renda federal. Então, ele vai lá
para Brasília, Receita Aí vai pro Federal. bolso Exatamente, do fazenda, né, para fazenda. Vai Entendeu? tudo pra bolsa do político. Exatamente. Não, é porque E tem aí gente que pergunta, distribuído. mas eu pago IPVA e a rua é toda esburacada. Sim, IPVA, o IPVA já é um imposto, né, que ele vai para o Estado, né? E deveria então, ir ele distribui para a parte, né, para deveria a para parte de transporte. Mas exatamente. isso não vai. Não vai. As multas, gente, a multa, o pessoal não sabe disso. A multa é um fundinho, é um buraco negro para onde vai o dinheiro da multa. E para que ela usa? Deveria usar para corrigir o asfalto, corrigir a Sim, sinalização. Não é feito isso. Na nossa legislação, se eu não me engano, isso é uma das brechas que a gente tem, né? O fundo para onde vai multa de trânsito. Exatamente, multa... E multa administrativa fiscal, assim, para onde vai? Esse é o pulo, porque... Vai pro bolso do fiscal. Esse é o pulo, Ai, gente, tô realmente. brincando. Pelo amor de Deus. Teoricamente, deveria ir pro próprio, né? É uma brincadeira pro com próprio, fundos de verdade. Gente, eu tô representando meia dúzia de brasileiro. Sim. Então, não é a Tabata falando. Não, meia dúzia não, bem mais. Vai, Muito se você... mais. Agora vamos pegar um assunto polêmico para falar. Eu defendo a legalização da maconha. Sim, eu também. Por um viés. Você facilita a fiscalização. Embora não sou usuário, mas defendo. Eu não também tenho não nada sou usuário, contra. também não tenho nada contra. Mas eu defendo, sim. diminuiria o crime e seria mais alcançável fazer uma fiscalização e um acompanhamento. Tudo que você regulamenta, né? Eu comparo muito com a bebida, que eu acho que tem o mesmo nível, né? Assim, né? Sei lá, o nível de pelo menos as pessoas que eu já vi, então assim não muda muito, sabe, uma pessoa que é usuária de maconha ou uma pessoa que bebe álcool. Então, quando você regulamenta, olha o que aconteceu quando regulamentou o álcool, né? Você controla. Teve uma arrecadação também em cima Sim, disso, porque né? você controla, na verdade, você consegue controlar que menores de idade não podem beber, você consegue controlar alguma coisa, você entendeu? E como que tá essa coisa de legalização? O que os contadores acham? Que vai ser um imposto tipo de produto semelhante ao tabaco? Sim, com certeza. Vai entrar na mesma vai classe, entrar na mesma do classe tabaco. do tabaco. Porque eu acho que sim. o tabaco, ele não é usado para medicinal, né? Não. Já a maconha é. Sim, então, sim. a maconha talvez vai se enquadrar em mais de uma classe ali de tributação. A gente falou de coisas assim, de investimento, aposta. E a criptomoeda? Como que tá? A criptomoeda agora tá... Na verdade, você tem as financeiras, né, que estão cuidando de criptomoeda agora. Mas como que fica a parte de tributação, você É sabe? a mesma coisa, investimento, tudo de renda que você tem, você paga imposto e ele É tipo compra de dólar. Exatamente. Você entendeu? É tipo de qualquer rendimento financeiro que tem, tributado, então vai ser tributado normalmente. Tá. Antigamente, quando não era por vias, vamos dizer assim, não por essas financeiras, né, que são registradas, tudo direitinho, né? Era justamente, até estranho, porque não tem né? lastro, né? Exatamente, era justamente um rendimento sem lastro, nenhum. Me perguntavam assim, eu tenho que declarar? Eu falo, poxa, mas não é uma criptomoeda que foi justamente criada para não ter vínculo, não ser presa ao governo? Então, se você decide, entrar aquela né? coisa, se não tem lastro, Teoricamente. a Receita só vai saber que você tem se você avisar. Ou quando você compra bens, que é isso que ela mede. Você entendeu? A Receita aquela Federal, coisa da compra e venda que você falou, né? Não tem a como você conta, vender algo que é você a não matemática que a Receita faz, como é que ela pega que alguém está sonegando, vamos dizer, se os rendimentos... Né? Uma coisa é pegar quando alguém declarou que pagou rendimento para você. Agora, se ninguém declara que pagou e ninguém declara que recebeu, como isso aparece? Ela vai começar a ver nos seus bens. NFT é a mesma coisa. NFT é aqueles selos, personagens, imagens, memes. É uma forma de você comprar a propriedade intelectual de algo. Sim. Também é a mesma coisa que a cripto, para carga tributária. Sim, tudo que gera rendimento, tudo que cresce em valor e você tem que pagar. Então, quer assim, dizer, eu se você paguei paga menos... 5 mil. Aí, enquanto estiver Exatamente. no meu nome, beleza. Agora, se eu vender por 6, eu pago em cima de 1.000. Exatamente. Né? Então, a renda sobre a venda de algo, seja o que for, gera um imposto de renda. Tá. Né? Que aí você paga. É o mesmo exemplo da casa, do carro. Né? Uhum. Esse ano a gente teve um monte de gente pagando imposto sobre carro.
O que não acontecia. Nunca. Gente, carro né? usado foi valorizado. Quando que isso aconteceu na história? Sim. Eu sim. não sei se aconteceu já, mas o meu Eu carro, não em me lembro, 5 na anos, verdade. ele valorizou. Eu não me lembro, na verdade, isso ter acontecido. Porque assim, a gente sempre fez imposto de renda e o cálculo do carro era quase certo, quase não, era certo que ia estar vendendo menos do que comprou. Ponto. Sim. A não ser que fosse um carro aí, né, vamos dizer assim, carro de colecionador, essas outras coisas aí, outra história. Mas carros, né, normais, assim, sempre é assim. Carros normais. Um Celta, 100 mil reais agora. Agora... Mas, por exemplo, se eu comprei a um tabela Celta de 100 FIP mil tá reais, maior, aí eu fui exatamente. vender por 120. Eu pago o imposto desses 20 mil? Dos 20 mil. Então, Como tudo ganho de capital. Como ganho de capital. Tudo que você vende, que você ganha uma renda, né? Então, assim, o pessoal confunde muito. Né? Isso é uma confusão muito normal. Poxa, eu comprei um carro, né? Vamos falar de carro. Eu comprei um carro que quando eu comprei valia 30 e hoje está lá, no ano seguinte ele valorizou ou desvalorizou. Eu não tenho que mudar no meu imposto de renda, não. Né? O imposto de renda nos seus bens... É só no momento da transferência. Exatamente. Nos seus bens, você declara o quanto você pagou, não o quanto ele vale. Então, essa é uma dúvida que todo mundo... Até eu Exatamente. tinha e Exatamente. tirei com você. Financiei um carro. Então, Sim. tenho que lançar ano a ano o proporcional O que você daquilo pagou, que eu já paguei. Exatamente. E aí, quando eu vender, ainda que o financiamento tenha sido 200 mil, eu vendi por 100 Exatamente. mil, Aí você não tem eu lucro. tive um prejuízo, Você ok. concorda que realmente você não teve lucro? O que você pagou pelo carro foi muito mais do que ele valia, por causa Sim. da forma como você Minha cliente pagou. falava, mas o carro, ainda que eu tenha pago só 20 mil do carro, eu sei que, gente, esses números estão bem discrepantes, mas ainda que eu tenha pago só 20 mil, eu tenho um bem de 100 mil. Eu não deveria declarar o bem de 100 mil? Falei, mas você não tem o bem de 100 mil. Você Você não tem o pagou? direito a 20 mil por esse bem de 100 mil. Exatamente. As pessoas têm essa dificuldade de entender o que é título, o que é crédito e o que não é. E assim, quando às vezes eu vou conversar com famílias de empresa patrimonial, holding patrimonial, porque as pessoas aqui no Brasil, elas não sabem, mas a empresa ela não existe só para uma atividade econômica, ela pode existir por uma sociedade, é uma pluralidade de pessoas em prol de algo, ou para ser titular de algo, que é a empresa patrimonial. Elas me perguntam, mas onde que eu economizo? Porque eu já comprei os imóveis, já paguei o ITBI, está no meu nome, eu não pago imposto de renda mês a mês. Por que é benéfico eu passar tudo para o nome da empresa patrimonial? Aonde que eu economizo de imposto aí? Se eu vou ter gasto com um contador mensalmente, por ser uma empresa. Primeiro, na renda que esses bens podem gerar. Quando a gente está falando de imóveis, normalmente a gente aluga os imóveis e vai gerar uma renda. Esse é a primeira economia que a gente tem. Por quê? A pessoa física paga quanto e a empresa pagaria A pessoa quanto? física vai pagar como qualquer renda, então vai de Até 27 mil por cento. Ela vai juntar na base de cálculo do imposto de renda dela. E a Você empresa? entendeu? A empresa varia, né? Depende do tipo tributário. A gente está falando Mais disso. ou menos. Só para contrastar com esses 27,5. Aluguel depende do valor, né? Mas com certeza você vai reduzir menos que a metade do percentual. Tá. Você entendeu? Mas só se eu tiver o patrimônio para render. Se for só para ser Nesse meu... caso da renda, sim. A primeira coisa, sim, é a renda, né? Mas a gente tem também outros tipos de economia. Por exemplo, a questão de quando você, numa passagem de herança, por exemplo, Sucessão, é isso que eu ia falar. Faltou Ou a palavra, blindagem né? patrimonial também, né? Exatamente, na blindagem patrimonial. Né? Na sucessão, só para o pessoal entender também. Da mesma forma que se você transfere uma casa, um bem em vida, você paga o ITBI. Quando você transfere um bem em morte, o morto não vai transferir, mas a pessoa tem a sucessão, ela herda algo. Aí, quando tem o ITCMD também, é um percentual ali gordinho. De 4%, né? 4% do valor do imóvel. Exatamente. E quando eu falo o do carro, da casa, para efeito também de declaração, gente, carro é tabela FIP, né? Não. Você O carro pode... Porque da declaração na física, declaração, né? na física. O quanto você pagou, quanto você mas pagou. para você ter base ali,
Quanto você pagou? quanto A você casa pagou, e tem uma briga, porque tem gente que fala que é o valor venal, tem gente que fala que é o valor de mercado, que chama VMA, que é o quanto a prefeitura acha que vale no mercado aquele seu imóvel, e tem também o valor da transação. Porque não adianta você ter um terreno de 100 mil reais e transferir por 50 para pagar menos imposto. Porque até ano passado era tributado em cima do valor maior. Hoje tivemos uma mudança, né? Que a presunção é que seja do valor da transferência. Se a prefeitura quiser tributar em cima do VMA ou do valor venal, ela que tenha que entrar com um processo administrativo, Exatamente. né? Exatamente. E isso mudou. E por que a gente estava falando isso? Gente, eu tô perdida hoje. Aconteceu tanta coisa. A gente estava falando da questão do imposto de renda. Pã, deu tela azul aqui. Da tributação do imposto de renda, eu me perdi. Que tem a diferença da casa, da holding. Sim, e aí, sim, voltando, tem o ITCMD, que você paga os 4%. Quando essa casa não é a casa, e sim cotas de uma empresa, porque os seus sucessores vão herdar as suas cotas nessa empresa patrimonial. Exatamente. Não tem ITCMD? Porque você... Herança de cotas? Não, porque já está no contrato a sucessão disso, né? Diretamente, né? Então não paga ITCMD. Então, tá? Até porque você já entender. tem a participação, você vai aumentar a sua participação, né? As cotas se Sim. mantêm, você só aumenta a participação. E, né? e assim e mesmo como... e se tiver também, e quando tem, né? Se houver algum ganho, por exemplo, ela tem que fazer a transferência e entrar em inventário, pagar o ITCMD, você está pagando ITCMD sobre o capital social da empresa, que te dá a participação sobre os bens, não é sobre o valor total de cada bem. Então, muda bastante o valor. Então, se você for uma pessoa que não pensa só em si e mais nos seus filhos, netos e herdeiros, você vai achar uma vantagem. É que os meus clientes, eles pedem para eu fazer uma planilha de simulação. Se os imóveis ficarem no nome deles e eles só pagarem o ITCMD quando houver a sucessão, ou aquilo que eles vão gastar mensalmente tendo um contador, porque ainda que seja uma empresa sem atividade econômica, tem que pagar contador, porque tem que fazer a declaração, não tem? Tem todas Quais as são as obrigações do contador para esse tipo de sociedade? Mensalmente você tem a obrigação de entregar, né, declaração, mesmo que sem movimento, declaração de pagamento de imposto, declaração, né, fiscal, sobre nota fiscal mesmo que não tendo. Né? E só contador pode fazer essas coisas, João? Só, você precisa de um responsável técnico para isso. Mas preciso ter um registro como contador? Sim. Se eu souber fazer, que nem a declaração do imposto de renda, as pessoas podem fazer Aí por é si. contribuinte, exatamente. Contribuinte. Totalmente contribuinte. Mas elas passam a ter necessidade de ter um contador a partir do momento que tem atividade econômica, é Não, isso? que tenha uma empresa. Então, tá? que exerça atividade econômica. Exatamente. Mesmo que Ou não a exerça. patrimonial Também. e mesmo, o MEI. Exatamente. O MEI não tem obrigatoriedade de ter um responsável técnico. Ele consegue lançar as declarações dele direto, Sim, emissão do de MEI, guia? sim. Tem o portal do MEI. Tem Como o que portal funciona? do MEI, emite a nota fiscal pela prefeitura, se for serviço, ou também pelo Estado, se for comércio, né? E pelo portal ele consegue declarar o quanto ele emitiu. E a guia do imposto ele tira também Pelo pelo portal. direto, que é uma guia única por mês. Tá. Entendeu? Então, por isso Que que é o MEI DARF? é um DAS. DAS. Tá? Então, é documento de arrecadação do Simples. Então, Ah, assim, ele MEI é do é CIMEI, do no DAS caso, também. né? Então, assim, não é difícil, não é complicado, tá? O MEI pode cuidar disso, sim, tá? Então, o que o MEI... mais quando tem empresa que precisa do contador, né? Aí, quando não é MEI, é uma empresa, aí tem obrigatoriedade de um responsável técnico. Ainda que você não alugue os seus imóveis, precisa que o contador fale, receita, não teve Sim. nada mesmo. Aquela Avalize coisa assim. que está realmente acontecendo. Porque o contador ele vai se responsabilizar que as informações estão sendo feitas conforme a lei para a Receita Federal. Quer dizer, para o órgão, no caso, né? Entendeu? Para o governo. Então, antes a gente tinha a obrigatoriedade de homologar a rescisão no sindicato. Agora não tem mais. Não. Você acha que essa obrigação de um contador entregar esse tipo de declaração para a Receita também pode ser que mude?
assim, do empreendedor ter algum portal como o MEI tem de ir lá e declarar o quanto ele fez ou deixou de fazer? Mas é aí que eu tô falando, que lá do começo que a gente comentou, que eu falei que eu acho que o contador, esse tipo de vai morrer. Porque tá tudo Mas isso está na iminência de acontecer tão ou não? digital. Eminência, vamos falar em tempo, eu acredito que 10 anos. Do empresário mais. declarar o próprio Exatamente. fluxo. Por quê? Porque imagina o seguinte: que distância que a gente está, já que você emite a nota fiscal da prefeitura, dessa guia sair direto pela prefeitura? Que distância que a gente está? É o carnê-leão do investidor que a gente estava comentando, né? Você entendeu? Tá Então, sair direto do órgão, quer dizer, quando você emitir, você tiver uma renda, emitir um serviço, prestar um serviço, vender alguma coisa, já emitir a nota e o imposto já vem junto. Sim. A gente não está tão longe disso acontecer. Então, você tira a responsabilidade técnica de calcular aquele imposto da forma correta, você entendeu? É por isso que eu falo que esse tipo de contador está morrendo, o emissor de imposto. E a malha fina vale para a empresa também? Vale. E na empresa o fiscal pode deduzir o faturamento ou não? Ele vai tomar como base o dinheiro que tem na conta? Como que funciona? Então, o faturamento é aquilo que é declarado. Sim. Aí, se a gente entra no âmbito administrativo de análise disso aí, pode sim. Ele pode deduzir o faturamento. Deduzir, sim. Então ele pode ser que nem a exatamente. alfândega. Olhar Sim, aquele 100 mil na conta e falar assim, você não é o declarou, fiscal, foi 100 mil de venda. Só que também não é o fiscal, é como na física, né? Aí vai cair no âmbito administrativo. Tem um vai ser robô, juiz. aí do robô vai pro fiscal, Sim, do fiscal não, mesmo, no caso. Mesmo degrau. Tá. Né? Aí, assim, um exemplo disso aí, né? Que a gente falou sobre prolabore, diferença prolabore e lucro. É uma dúvida que muita gente tem, né? O inverso também, né? Talvez é uma pergunta que as pessoas vão ter. Então, por que eu vou colocar o prolabore? Eu quero só o lucro, que eu não pago nada. Essa foi a Tabata quando contratou. Falei, não, João, eu não quero prolabore, eu quero só lucro. Bestou, né? Muita gente veio, eu já tive clientes que veio para mim e eu tive que, vamos dizer assim, argumentar com outros contadores que faziam isso com esse entendimento. É que assim, não tem a proibição na lei, porque é aquilo que eu te falei, tem investidores, tem sócios investidores que realmente não trabalham e só lucram. Só que aí... Mas para aquele que é proprietário, único proprietário, não tem muita lógica, né? Ele vai ter uma empresa que vai lucrar sem... Exatamente, sem ter trabalho. Então, o que acontece? Né? Isso a gente tem jurisprudência, então, quer dizer, não é algo que é regulamentado pela lei, não está ali muito claro dizendo... Não está taxado, tem mas... que ter prolabore. Não, porque existe esse sócio investidor que não tem. Então, como é que mensura isso? Como é que você... Bom, em jurisprudência aconteceu o seguinte, né? Um juiz, né? Ele veio com uma situação dessa e a alegação da defesa era que não existe nenhuma lei que regra que tenha que dar o prolabore. Existe brasileiro mesmo, né? E a jurisprudência diz que o juiz deu causa ao seguinte: não existe lei que regra que tem que ter prolabore, mas existe uma lei no Brasil, que é uma lei que ela é previdenciária, que diz que todo salário tem que ser remunerado. Todo trabalho, né? Tem que ser remunerado. Exatamente, todo trabalho tem que ser remunerado, consequentemente tem que ter salário, desculpa. Então, todo trabalho tem que ser remunerado. E o juiz falou que é o seguinte, como... Aí você fala, então, mas espera aí. Eu tenho funcionário, e aí? E aí, mas o trabalho de administrar a empresa, tenho de funcionário. ser o dono... Não, mas você é o dono, você que criou aquilo, você tem um trabalho, mesmo que seja pagar esse funcionário. Quem que paga o funcionário? Ele mesmo, o contador. Ele mesmo o não departamento pode. pessoal. Eu tô te respondendo o que o brasileiro pensa. Exatamente, mas quem que paga o contador? Você entendeu? Quem que gere isso aí? É uma pessoa. Né? Então, mas você gera a secretária. Você sempre vai estar atrás. Por trás disso tudo é o dono. Tem que ter algum sócio, corno, que vai pagar o pato. Então, esse cara. Os outros vão só receber do lucro. Aí ele falou assim: então, já que você não precificou o seu salário, que está provado que você trabalha lá, o juiz falou: eu precifico, que é o que você falou. Ele mesmo deduziu, então o seu salário vai ser todo o faturamento. Todo o faturamento. Ele não vai ser bonzinho que nem eu, falar assim: coloca o salário mínimo. Não. Porque já que você não precificou, eu estou te autuando. Que você não precificou, então eu te autuo em total, para não ter perigo de ser menos.
Sim. do que realmente é o tudo. Então, essa empresa fechou. alfândega. Com certeza, exatamente. Então, assim, é uma forma fácil de você fazer, colocar um salário mínimo que você precifica. Não é a verdade, lógico que não, mas eu que estou precificando. Você tem direito de precificar o seu salário. Né? Tem contador que coloca até menos, né? Coloca R$300 só para falar que tem um prolabore. Só que se você não respeita o salário mínimo... Não, você pode até não respeitar, né? Porque não é regrado pela CLT. Mas... o recolhimento dos impostos, eu não tenho recolhimento abaixo disso. Então, vai recolher a mesma coisa. Então, bobagem, né? Para fechar, um detalhe muito importante que me fugiu quando a gente falou do MEI, falando dessas coisas aí de recolher imposto e tal. O MEI, ele acha que assim, aquele valor fixo que ele paga está incluso a contribuição social. Só que, gente, não é integral. Você não tem direito a todos os direitos se você não pagar o complementar. Como que funciona isso? Explica pra gente de forma assim resumida o que está incluso no valor mensal do MEI e o que ele teria que pagar por fora para ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria e tudo mais. Essa parte aí eu não tenho... Você não lembra? Não lembro. Eu lembro que bem, assim, tinha, acho que se eu não me engano, 5% e tem que contribuir até os 11% por fora. Eu sei que você perde direito a algumas coisas. Né? Faz o recolhimento avulso da contribuição. Assim como se você está desempregado, mas você não quer que pare de contar o tempo de segurado, você pode ser contribuinte facultativo. Que você opta por contribuir, não é? Isso, exatamente. E isso tudo é um carnê que eu consigo emitir onde, João, hoje em dia? Acho que direto no site do INSS. No INSS. O portal Meu INSS é bem completo. Exatamente. Então direto tá. no site do INSS. E os sites, assim, num geral, que as pessoas podem acessar e devem acessar para acompanhar até o que os contadores fazem, porque isso também é uma dúvida. Ah, mas meu contador declarou tudo errado. Como que eu me protejo disso? Não é ele que tem que pagar a multa da Receita? Não. Justamente, você passou o poder para ele ciente do risco, é isso? Exatamente. Justamente por quê? Porque você não tem a necessidade de um responsável técnico para fazer a sua declaração de imposto de pessoa física. Do mesmo jeito do MEI, você não tem a necessidade de um responsável técnico. Então, assim, na verdade, ele vai ser só um consultor seu. E da empresa? Que da não empresa, que sim. precisa. Aí sim. Aí o contador responde pelos atos. Ele responde pelos atos. Lógico que o imposto devido não é dele, é da empresa, mas qualquer outra coisa de responsabilidade ele tem. Multa, tudo. Sim, a responsabilidade é dele por ter gerado. Você entendeu? A multa é da empresa, lógico, porque foi gerado por ele, mas para a empresa. Mas aí a empresa tem que buscar por um processo civil uma indenização disso, exatamente, é isso? Não é de forma automática. Não, a responsabilidade de fazer aquilo é da empresa e é a mesma coisa de você ter um mecânico que fez algo errado no seu carro. Sem ter o carro continua sendo seu. Uma prestação de serviço, exatamente. Um médico, um advogado, mas a responsabilidade perdeu prazo. é dele, sim. E tem o advogado que perde prazo também tem como você entrar com um processo administrativo com a OAB, que é o órgão que fiscaliza. Sim. Qual é o órgão que as pessoas podem denunciar o contador? É o CFC, né? É o Conselho Federal CFC de Contabilidade. Não só eu falando de... Não, gente, é pelo justo. Estamos conversando porque a gente vê muito contador picareta, infelizmente. Isso. Assim como advogado, médico, qualquer prestador de serviço. Demais, e as pessoas precisam saber onde buscar, né? Sim, tem demais. A gente, infelizmente, a gente se depara, né? A gente tem muito cliente vindo pra gente, muita reclamação, né? Principalmente de departamento pessoal, né? As contabilidades, elas não têm tanto cuidado com... Vocês têm departamento pessoal na faculdade? Como matéria? Tem, mas nossa, é bem raso, né? É bem raso, né? Tá. Você tem cursos hoje, né? Técnicos de departamento pessoal, exatamente, mais específico, né? É porque, assim, departamento pessoal é uma área que está muito automatizada. Esse é o grande problema. por mais que exatamente, tem muito sistema que faz todo o cálculo e aí vem departamento pessoal pode ser qualquer pessoa, né? Inclusive o próprio empresário que pode emitir a folha. Pode Porque as pessoas acham que é só contador, não é? O próprio empresário pode declarar. Pode gerar, pode fazer, entregar. O MEI é no portal também, no se portal, ele tem um funcionário. Pelo E-Social. Pelo E-Social. Para você ver como está tudo
vem para acabar com esse contador que gera guias, que tudo pelo e-social você faz. Você cadastra o funcionário, registra o funcionário, vai fazer os cálculos por lá, tudo pelo e-social. A tecnologia veio para facilitar, né? Entendeu? E deixar João, mais direta. Para fechar, antes de eu fazer a pergunta final, onde que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, o seu conteúdo? Fala para elas qual é o @. Porque todo mundo... Hoje em dia não existe mais endereço, existe @. Ou site, e-mail. Eu trabalho no escritório Contábil Leão, né? Que já está aí... Na verdade, é um escritório antigo, desde 1947. Seu Eduardo Seu Eduardo... Né, o mentor aí. Puta de um contador. Sim, com certeza. Com todo respeito. Né? Então, a gente consegue achar através do Facebook, do Instagram, né? O Paulo vai colocar para vocês aqui, para quem está assistindo pelo YouTube e para quem estiver assistindo ouvindo, né? Assistindo não. Pelo Spotify, vai estar onde? Na descrição? No YouTube também é na descrição. A gente vai colocar o @ ou o nome do escritório bonitinho para vocês, porque deve ter... Vocês já registraram a marca da Contábil Leão? Não. Olha! E já tivemos até... aí vai tomar uma puxada de orelha da Já Taz. tivemos até... Problema. Problema não, né? Mas já teve. Questionamentos já de nome. Então, conta comigo. Vai acontecer. E pergunta final. Se existisse... Como que você é conhecido? Pelos seus amigos, pela sua família? Antes de fazer pergunta. Joe. Seu apelido? Joe. Joe? Joe. John. Por que Joe? Né? John? Desde pequeno. Minha mãe... John? John de... Nossa, mas John... Se existisse... Nossa, você tá ferrado. Eu vou começar a te chamar de John. Se existisse uma lei do John, seria sobre o quê? Gui? Eu acho que sobre justiça. Eu acho Justiça? Que sobre, Justiça em que termo? Geral. Se tem uma coisa que eu acho que já nasceu comigo um pouco, que me incomoda demais, é o que mais existe, que é a injustiça. Injustiça então, em geral. Seria a legalização da justiça com as próprias mãos. Talvez. Né? A gente convive com injustiças, né? A gente convive com assim, covardias, entendeu? Isso em qualquer lugar, em qualquer âmbito. Então, mas seria um coisa. código penal? Seria o quê? Não entendi o que ainda é justiça para você. Eu não sei. Eu trabalho pelo justo em tudo. Então, assim, até quando aparentemente eu estou perdendo algo, eu falo assim, cara, isso parece mais justo para mim, sabe? Então as pessoas estão muito sempre pensando no que é melhor para si próprio. Tem a ver. Talvez você legalizaria, talvez, o que é moral e justo, é isso? O que é moral e justo, o que é menos egoísta. Bia, vem cá ajudar seu pai. Vem aqui. Vem aqui, amor. Moral e justo. Seria lei do John, a lei moral e justa. Agora, eu vou te explicar uma coisa. João, a nossa casa vai estar sempre aberta para você. Obrigado. Nosso podcast, o nosso canal. A gente ainda vai produzir muito conteúdo juntos. Aqui embaixo a gente tem o nosso baú de tesouro, que foi customizado pela Moni Cats, pela minha mãe. Ela fez um tema de pendura aqui, porque você sabe o que é o pendura? O dia do pendura? Sei, não. Não? Já tem o dia da pendura. O dia da pendura que em direito, né? O pessoal ia no restaurante. Os advogados, cara de pau, dia 11 de agosto, vai pros botecos, bebe, come, né? E deixa pendurado e nunca paga. Então a gente pendurou na conta do nosso patrocinador. E o nosso baú é temático. O seu é o primeiro podcast com ele feito, finalizado, temático legal. Do Papo do Pendura. Tem até o AB de um ser aqui escondido. E dentro, a gente... Deixa eu ver se tá solto. Dentro, a gente tem um tecido que a gente tá colhendo a assinatura dos nossos... Ai, a louca, tô destruindo o cenário aqui.
dos nossos convidados, que é o nosso tesouro. Ó, Papo do Pendura, a data de hoje, porque apesar de ser gravado e a gente publicar em outra data... Quer cantar no microfone? E o artigo do Código Penal que prevê crime você comer no lugar e não pagar. Os advogados são criminosos. E o nosso tecido, que vai ser uma honra ter a sua assinatura. Prometo que eu não vou usar a sua assinatura para nada. Uma honra. E com a data de hoje. Pode ser a assinatura, pode ser um recadinho, pode ser o que você quiser. Aqui quem manda é você. A sua filha vai me ajudar. Bia, me ajuda a esticar o tecido pro papai assinar. Escolhe onde você vai assinar, que aí a gente segura. Aqui. Pronto. Aqui. Então faz assim, amor. Segura pra mim. Aqui. Vamos colocar Ai, que louca. João, é John de João. Entendido? Não. 10 horas depois. Deixa eu explicar, gente. Passei o dia em São Paulo hoje, no Brás, caçando tecido para as daminhas de honra do meu casamento. Quase perdi. Não, na verdade, eu não perdeu o carro, Deus me livre. Mas parei o carro no estacionamento, amassaram meu carro, riscaram meu carro. E santo de casa não faz milagre. Eu não chamei polícia e não fiz barraco. Eu vou resolver isso amanhã, porque estava atrasada pro podcast. Desculpa pelo atraso. Imagina. E tomei a lelé. Tá aqui? John. Tá aqui, É John nome. Paul. Tá. Você Agora eu vou gostou? começar a chamar. Meu nome também? Você quer fazer seu nome Eu também? quero que você ponha Então tá seu bom. nome, meu amor. Põe aqui perto do papai. Põe aqui, ó. Então, vira aqui. Ai, vai ter Isso. assinatura da Bia. Tá bom. Faz só um pequenininho aqui, ó, para não ficar muito Aqui, ó. grande. Aqui dentro do dedo da tia, ó. Pronto. Põe aí o Ixi, seu. aqui dentro do círculo. Isso, Onde a tia tá aí fazendo mesmo. um círculo. Aqui. Tá bom. Pode Escreve pôr. aqui. Porque tem Bem que ficar bonito. pertinho do papai. Isso, bem do lado, né? Ai, você tá ferrado. Vou começar a te chamar de John Paul. John Paul. É o apelido do seu pai. Nossa, tá escrevendo até em ponta cabeça. Viu? Tá melhor do que eu. É a descendência, né? Por que falam que todo japonês é mais inteligente? Por que é mais inteligente? Pode falar. Não acho. Pode me responder isso? Pode. Não acho. Ela puxando o dedinho pra caber o nome dela. Pode fazer, meu amor. Aí você vai ser famosa um dia, uma youtuber famosa, já vai ter uma assinatura da Bia aqui no nosso. Ai, que lindo! Obrigada pelo seu autógrafo. Dá um tchau pra todo mundo. Fala assim. Tchau. Gostou? Ela ficou desenhando aqui na lousa. Não sei nem se deu pra ouvir. Podia ter Super ficado aqui com a comportada, gente, né? né? Muito Parabéns. comportada. Parabéns mesmo. João, foi uma honra te ter Uma honra de foi coração. minha. Muito Você obrigado vai pela voltar, porque oportunidade. papo com contador a gente tem de monte. Bastante E assunto, né? muita dúvida, tem muito comentário. Nem perguntei, né, de caixinha, não deu tempo nem de abrir a caixinha. Vai ficar para uma próxima, gente, as caixinhas que vocês mandaram, porque o papo fluiu aqui. Só... Muito obrigada, desejo todo sucesso para você. Parabéns pela filhota. Obrigado. Tô apaixonada. Obrigada a vocês e até o próximo Papo do Pendura.